Nós estamos vendo uma época difícil, onde as pessoas não leem a Bíblia. Não é possível. Um capítulo da Bíblia, leva-se 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Temos aí pessoas que já têm 10 anos, 20 anos, que têm aí o nome de cristãos e não amam a palavra de Deus, não se interessam em ler a palavra de Deus. Temos até professores que nunca leram a Bíblia toda. Ensinam Bíblia, mas não leem a Bíblia. Isso é uma coisa tremenda, é absurda. Então, todo crente, todo cristão que diz que é cristão, deve conhecer as palavras de Jesus, deve conhecer as palavras de Deus, deve sempre ler essa Bíblia. Se você não sabe ler, peça alguém para ler para você, mas escute pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. Quem tem aí internet, e-mail, tem aí, você entra lá, você entra aí nesse site, abaixo aí, www.leiturabiblica.com.br, se cadastre, eles enviam para você a leitura bíblica em um ano, por e-mail, todo dia chega aí, 3 capítulos da Bíblia, 2, 3, 4, e você vai lendo todo dia. Com um ano você leu a Bíblia toda. Faça um programa de leitura bíblica. Mas isso é urgente. Todo cristão tem que ler a Bíblia toda. E durante a sua vida, pelo menos mais de 10 vezes. Todo cristão. É absurdo que alguém diz que ama a Jesus, ama a Deus, mas não ama a Bíblia. Não existe isso. Como você diz que ama a Deus, mas não ama as palavras de Deus? Então, temos que mudar isso. E os departamentos da igreja devem começar a adotar isso nos cultos. Todo culto, leia um capítulo da Bíblia. O círculo de oração, a campanha de evangelização, aí o departamento de jovens, né, mocidade, aí o círculo de oração masculino, temos aí o departamento da música, os conjuntos musicais, né, os corais. Leia toda a reunião que tiverem, leia um capítulo da Bíblia. E assim vão, todas as vezes lendo o capítulo da Bíblia. Aí, 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes até 3 anos. Mas vocês terão lido a Bíblia toda. É muito importante. Façam isso, comece a partir de hoje isso. Em casa, na hora do almoço, ou na hora da janta, ou pela manhã, ou na hora de dormir. Leia um capítulo da Bíblia junto com a família. É muito importante isso. Por que as pessoas vivem miseravelmente? Porque não conhecem a palavra de Deus. Por que suas orações não são respondidas? Porque você não conhece a palavra de Deus e ora contrariamente à palavra de Deus e não de acordo com a palavra de Deus. Então é importante conhecer a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Olha, quando um filho vai pedir ao pai alguma coisa, ele conhece o seu pai. Ele sabe a hora de pedir. Se ele não vai pedir de maneira nenhuma alguma coisa ao pai, quando o pai está nervoso, né? Quando o pai está chateado. Então, ele tem aquele momento certo, ele sabe a hora de chegar e pedir. E sabe o que vai usar, sabe quais as palavras que ele vai usar para conseguir aquilo que ele quer de seu pai. E todo filho, toda filha sabe que primeiro deve fazer alguma coisa de boa, né, uma coisa de bom, de agradável ao seu pai antes de pedir alguma coisa. Porque fazendo alguma coisa que agrada ao pai, depois pedindo, tem mais chance de receber. E conhecendo a palavra de Deus, e conhecendo a Deus e os seus atributos, né? Sabendo que Deus é misericordioso, é bondoso, é longânimo, aliás, Ele é o dono da longanimidade, né? Ele é o dono da sabedoria, Ele que criou a sabedoria, Ele que criou todas as coisas, Ele é o Pai de todas as coisas, as criações, todas que existem. Então, você deve saber que Deus é cheio de amor e de misericórdia, que Ele sabe todas as coisas, conhece o presente,
passado, o futuro, sabe tudo. Ele pode qualquer coisa. Sabendo que Deus está presente em toda parte ao mesmo tempo. Então, você deve conhecer esses atributos de Deus, deve conhecer mais de Deus, para que você possa se chegar a Deus pedindo e recebendo. E deve saber o momento certo de pedir. A maioria das pessoas só sabe orar pedindo. Mas a oração, como nós já dissemos durante esse trimestre, tem vários tipos de orações. E nós devemos orar todos os tipos de oração que nós pudermos. Como, por exemplo, arrependimento, agradecimento, louvor, adoração. Aí que vem a petição, consagração, entrega, oração de intercessão, orar pelos outros. Então existem vários tipos de oração. Nós devemos orar todos esses tipos. Não é só pedir. Devemos ir a Deus também adorando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Não podemos chegar sempre a Deus só pedindo, pedindo, pedindo. Então devemos também agradar a Deus em tudo. Então nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, quando as pessoas vinham a Jesus e pediam alguma coisa que não era da vontade de Deus, as suas orações eram rejeitadas. Vamos ver uma mãe pedindo para os seus filhos serem colocados à direita e à esquerda de Jesus. Então veja só que isso seria um absurdo. Jesus não queria, Deus não queria que seus discípulos estivessem uma à direita e outra à esquerda. Por quê? Qual era o futuro de Jesus? Jesus estaria brevemente numa cruz pendurado, entre dois ladrões. Se Jesus fosse atender o pedido daquela mulher, né, mãe de dois de seus discípulos, então seus filhos seriam colocados numa cruz à direita e numa cruz à esquerda de Jesus, lá no Calvário, porque ela pediu que eles estivessem uma à direita e outra à esquerda. Então Jesus disse, olha, esse pedido aí só compete ao Pai responder. Se o pedido fosse espiritual, a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Como é que Jesus ia colocar um discípulo seu no lugar do Pai? Não tinha condição. Então são coisas pedidas, coisas absurdas que são pedidas e que não são respondidas, porque não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a vontade de Deus. Falta conhecimento das coisas de Deus. Então devemos saber que ao orarmos, se nós estivermos em intimidade com Deus, nós já estaremos orando de acordo com a sua vontade. Então devemos procurar cada dia mais ser mais íntimos de Deus, chegarmos mais perto, conhecermos mais de Deus. Quanto mais próximos, quanto mais íntimos nós formos de Deus, mais nós saberemos a sua vontade para nós. Olha, tem muita gente aí vivendo segundo profecias. As pessoas profetizam e acreditam e vai fazer aquilo. Mas veja bem, a profecia sempre ela terá que confirmar o que já está em nosso interior em relação a Deus e a sua obra. Então nós oramos a Deus e Deus coloca já em nosso coração algum desejo de fazer alguma coisa para Ele. E quando então Deus nos manda falar sobre isso, através de uma profecia, já é confirmando isso que já está lá. Essa é a maneira de saber se realmente uma profecia vem de Deus ou não. Sempre a profecia confirma já alguma coisa que Deus colocou em nosso coração, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E Ele já sondou os nossos corações, nossas intenções, já levou isso a Deus, e então vem a resposta de Deus para nós. É assim que funciona. Então Tiago fala sobre a oração que não é respondida. Ele diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedistes para gastar em vossos deleites. Tem gente pedindo carro. Para que eu quero um carro?
para mim passear, ir para a praia, para me divertir. Já pensou? Você está pedindo a Deus uma coisa que vai atrapalhar você a ir para a escola bíblica dominical, domingo pela manhã, que vai atrapalhar você a ir para os cultos, que vai atrapalhar você a evangelizar. Ao invés de você desejar um carro para evangelizar, para levar os irmãos para o batismo nas águas,